Quanto tempo você aguenta crer? Olá, queridos, graça e paz, seja bem-vindo ao Ponto de Equilíbrio. Eu sou Léo Murata e nesse vídeo eu quero levar você a refletir por quanto tempo você aguenta crer no que Deus diz. Em Mateus capítulo 4, no versículo 4, tem a clássica resposta de Jesus a Satanás na tentação do deserto: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus não disse que o homem não precisa de pão, ele disse que nem só de pão viverá o homem. O homem precisa de pão, porque o pão alimenta o corpo do homem, mas a palavra de Deus alimenta o espírito do homem. Agora, se você passa 3 dias sem se alimentar, rapidamente você percebe como a falta de alimento prejudica o corpo humano. O problema é que quando a pessoa passa 3 dias sem se alimentar da palavra de Deus, ela não percebe tão rapidamente como aquilo faz falta para ela. Você sabe quando ela vai perceber? No dia mau, o dia que Satanás vem contra ela, ali, aquele alimento espiritual que ela deixou de obter, vai fazer falta para ela. Em Marcos capítulo 11, Jesus está dentro de uma sinagoga pregando. No versículo 23 é narrado assim: não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Então Jesus está dentro de uma sinagoga pregando. Um demônio se manifesta e começa a dizer: o que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. E Jesus vira para ele e diz: cala a boca e sai. Na hora que Jesus dá essa ordem, o texto diz que o demônio começou a se agitar violentamente e gritar em alta voz. Por quanto tempo ele fez isso? Não é narrado. Mas preste atenção. Antes de Jesus dar ordem, o demônio estava fazendo isso. O demônio estava ali de boa. Que temos nós contigo, Jesus? Findou disso, vieste para perder-nos. Jesus virou para ele e disse: cala a boca e sai. Depois que ele deu a ordem, a situação piorou, porque o demônio não estava fazendo isso. Mas no final, ele saiu. Mas antes dele sair, ele se agitou violentamente e ficou gritando em alta voz. Você sabe o que é isso? Isso é Satanás tentando intimidar Jesus, dizendo que não ia obedecer. O texto diz que Jesus mandou só uma vez. Por quê? Porque ele tem que obedecer. Jesus não precisava mandar uma segunda vez, porque Jesus sabia que na primeira ele tem que obedecer. Mas eu quero que você perceba que antes do demônio sair, ele ofereceu resistência. Se agitar violentamente e gritar em alta voz é uma forma dele tentar intimidar Jesus, dizendo que não ia obedecer. Agora presta bem atenção. Se Satanás tentou resistir Jesus, com certeza ele irá fazer o mesmo conosco. Em Hebreus capítulo 11, no versículo 1, dá a definição do que é fé. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Certeza das coisas que se esperam. Quando você crê, você recebe de forma imediata. Mas a manifestação daquilo que você recebeu nem sempre será imediata. E é muito importante você entender o que você faz nesse tempo enquanto não se manifesta aquilo que pela fé você já recebeu. 1 Pedro capítulo 5, no versículo 8, Pedro nos diz: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, buscando a quem possa devorar. Resisti-lhe firmes na fé. Então Pedro alerta: seja sóbrio e vigie. Por que eu tenho que vigiar? Porque Satanás anda em derredor como um leão que ruge, buscando a quem possa devorar. E Pedro diz: para eu ser um dos que ele não pode devorar, o que eu tenho que fazer? Resistir-lhe firmes na fé. Porque se eu resistir firme na fé, ele não pode me devorar? Porque Tiago 4,7 diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quando você resiste o diabo firme na fé, é ele quem foge de você. E é isso que você faz. Enquanto aquilo que você creu não se manifesta, você resiste firme na fé. Em Hebreus capítulo 10, no versículo 23, está escrito assim: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. O escritor de Hebreus está nos encorajando. Guarde firme a sua confissão, sem vacilar. Por que ele está fazendo esse alerta? Porque sustentar uma confissão, quando você está vendo tudo ao contrário, vai exigir de você esforço. Alguns estudiosos dizem que a carta aos Hebreus foi escrita para um grupo de hebreus que tinham se convertido ao cristianismo.
Mas por causa da grande perseguição que eles estavam sofrendo por parte dos judeus, alguns desses hebreus estavam voltando atrás, negando a sua fé em Cristo, renegando a graça e voltando para a lei de Moisés. Um hebreu que se converteu ao cristianismo, que está sendo perseguido por causa da sua fé, sustentar sua confissão de que Jesus é o seu Senhor, vai exigir dele esforço. Da mesma forma que para uma pessoa continuar crendo que pelas pisaduras de Jesus ela foi curada, sentindo dor e vendo os sintomas aumentando, vai exigir esforço. Assim como vai exigir esforço para um pai ou mãe que precisa continuar crendo que os filhos são herança do Senhor, que são instrumento de bênção na mão de Deus, quando ele está vendo eles chegando bêbados e drogados. Vai exigir esforço. Esforço para permanecer crendo, resistindo firme na fé. No versículo 35 de Hebreus 10 ele diz: Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Ele alerta: não abandone sua confiança. Tendes necessidade de perseverança. Ele começa dizendo não abandone e ele termina dizendo persevere. Por que não abandone e persevere? Porque a vontade de abandonar e desistir de tudo, ela é real. E ela vai bater em cima de você quando você estiver crendo em algo. Em Jeremias capítulo 23, no versículo 29, Deus diz assim: Não é minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? Outra versão diz rocha. Deus está dizendo que a sua palavra é como se fosse um martelo que esmiuça, que despedaça a rocha, a penha. Sim, a palavra de Deus é esse martelo. Mas é você quem pega esse martelo e bate na rocha, e bate na penha. Até quando você bate? Até esmiuçá-la. Quanto tempo você vai aguentar bater, acreditando que ela vai esmiuçar, sendo que você não está vendo nenhuma rachadura ainda? Por quanto tempo você vai aguentar bater? Eu vou te dizer, isso depende do tanto que você se alimentou. A força que você tem para bater e continuar batendo vai depender do tanto que você se alimentou. Em Efésios capítulo 6, no versículo 13, o apóstolo Paulo nos diz assim: Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Resistir no dia mau. E depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Ele nem diz, e se der tudo certo e você vencer? Não, ele não fala isso. Ele diz, e depois de teres vencido tudo. Ele já dá a vitória como certa. Por quê? Porque se você resistir firme na fé, é o diabo quem foge. A fé é a vitória que vence o mundo. É por isso que não existe a possibilidade da pessoa permanecer firme na fé e a vitória não chegar. Se você resistir no dia mau, você vai vencer tudo. A questão não é se resistir firme na fé vence. A questão é, você tem força para resistir firme na fé por quanto tempo? No versículo 10 de Efésios 6 ele diz: Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Para quê? Para eu ter forças para resistir no dia mau. Então o que eu faço no dia mau? Eu resisto firme na fé. E o que eu faço nos dias bons? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Por 4 vezes a Bíblia fala que o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Mas muita gente entende esse texto errado. Ele lê isso, mas ele entende que o justo usa a fé. A Bíblia não diz que o justo usa fé. A Bíblia diz que o justo vive pela fé. Fé não é algo que você puxa do bolso, usa contra a circunstância, depois que você vence a circunstância, você pega a fé e guarda no bolso. Porque o justo não usa fé, o justo vive pela fé. Então, no dia mau, você resiste firme pela fé. E nos dias bons, tu faz o quê? Tu se enche da palavra e do Espírito. Fé não é algo necessário apenas quando você tem problemas. Quando está tudo bem, tudo certo, você também tem coisas para fazer pela fé. O quê? Se encher da palavra e do Espírito. Você sabe qual é o maior problema? O maior problema não é o dia mau. O maior problema é a falta de preparo nos dias bons. Você deve se lembrar que Davi derrubou Golias com uma pedrada só. Mas se Golias não tivesse caído na primeira pedrada, Davi tinha mais dentro do alforje. E Davi tinha forças para continuar atacando pedras em Golias. Você deve se lembrar que em Mateus 4, Satanás saiu depois que Jesus disse o terceiro está escrito. Mas se ele não saísse depois do terceiro, Jesus tinha forças para continuar declarando o que ele cria em cima do diabo.
Existem pessoas que se alimentaram o suficiente e elas têm força para resistir firme na fé por 3 semanas. E eu te pergunto, e se a circunstância durar 3 meses? Eu quero te falar, meu irmão, que distração é tão perigoso quanto pecado. No dia mau, você resiste firme na fé. Mas nos dias bons, você não baixa a guarda e fica distraído, gastando todo o teu tempo com coisas que não vão te edificar. A fé resiste firme no dia mau, mas a fé se enche nos dias bons. Não se distraia nos dias bons. Faça o que você tem que fazer. E quando o dia mau chegar, você vai ter força suficiente para resistir firme na fé o tempo que for necessário. Seja abençoado com a prática dessa palavra e até o próximo vídeo. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Essa é a única forma que a Bíblia diz que o diabo sai, resistindo ele na fé. O diabo não sai porque ele cansou de bater, o diabo não sai porque ele bateu demais e ficou com pena. O diabo só sai se nós resistirmos ele na fé.